Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar um instrumento um pouco diferente do padrão que a gente tem mostrado aqui. Nós vamos mostrar um medidor de processos, também conhecido como Process Meter. Esse medidor de processos ele tem uma semelhança com um multímetro, mas ele tem uma aplicação muito útil na área industrial. A gente vai mostrar aqui quais são as características que diferem ele de um multímetro comum, ok? Então ele vem, olha, aparentemente como se fosse um multímetro, pontas de prova, vem duas garras aqui específicas, alguns fusíveis sobressalentes, um manual com algumas instruções aqui de funcionamento e características do instrumento e a bolsinha com o aparelho propriamente dito, okay? Bolsinha de proteção. Ele é um instrumento de baixo custo, considerando que medidores de processos costumam custar muito caro, tá? E esse aqui é um de baixo custo, foi feito num molde similar a um multímetro. Tem um pezinho aqui, trabalha com pilhas e aqui nós temos a aparência dele, típica de um multímetro, porque ele também incorpora o multímetro além das funções de medidor de processos. Repare o nome que ele coloca aqui, é o modelo da Tooltop ET75 Process Meter. Ele não chama de multímetro, né? Então o que faz o Process Meter, além das demais funções? Ele gera padrões de tensão e padrões de corrente de precisão para fazer testes nos sistemas de comunicação industrial. Geralmente são correntes que vão aí até 20 mA e tensões até 24 volts, que são usadas como padrão para testar o loop de comunicação. O padrão muito utilizado até hoje na indústria de comunicação de sistemas de controle industrial é o chamado padrão HART, H-A-R-T. É um padrão de comunicação muito útil porque ele é bastante imune a ruídos e é possível você usar esse padrão de comunicação, esse protocolo, que é um protocolo que, digamos assim, é um misto de protocolo analógico e digital. Ele é feito, por exemplo, com o controle da corrente que passa num determinado condutor, e ele consegue, além de ser imune a ruído, que é muito típico em ambientes industriais por conta do maquinário, mas ele também, além disso, tem uma característica de permitir comunicações a longas distâncias, sem influências, sem grandes perdas. Então, muito confiável, o que precisa ser dentro de uma indústria. Você imagina, você tem uma caldeira gigante e você tem uma sala de controle que está a centenas de metros dessa caldeira e você ali tem a comunicação feita entre a caldeira e o seu maquinário e a central de controle. Você tem cabos interligando e medindo lá as condições, vários parâmetros, pressão, temperatura, deslocamento, vários parâmetros físicos, normalmente, que são medidos nesses ambientes industriais, você tem através da comunicação via protocolo HART. Para testar esse ambiente, para fazer troubleshooting, detectar problemas na comunicação, você usa o medidor de processos, esse instrumento que vai gerar as condições similares à comunicação para você testar para ver se o sistema está funcional ou não. Óbvio que a gente não vai fazer testes aqui, eu não tenho nenhum ambiente industrial para testar, eu vou apenas mostrar as características de corrente e tensão que ele gera aqui, além das demais funções que são úteis também como um multímetro de uso geral. Ok, pessoal? Então vamos lá. Assim, como características principais, ele tem, além dessas escalas que estão aqui, ó. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, existe uma forma de você fazer uma cotação com preços mais interessantes de frete, já que tem uma variedade grande de fretes disponíveis. Então você coloca aqui o tamanho da placa, por exemplo, aquela placa padrão 10x10, e eu vou querer 10 placas, dupla face. Clico em cotizar e aqui eu clico em calcular para ver o preço que fica. Lembrando que tem que trocar aqui o país, né, para Brasil. Vou colocar aqui Brasil. E ele vai te dar todas as opções de frete disponíveis. Repara que tem preços aqui muito elevados, DHL, FedEx, e preços bem mais em conta, tipo esse aqui de R$ 8,53. É o que eu vou marcar se eu puder esperar um pouco mais de tempo. Claro que se eu tiver urgência, eu vou precisar pagar um frete maior. Aplicando aqui, ficou $13,53. Segue para a cesta, de modo que você possa fazer o upload dos arquivos, ok? Voltando para o nosso vídeo. Essas escalas especiais estão aqui à direita. Em miliampere aqui, ó, miliampere source, miliampere simulate,
esses dois. Depois aqui, mA Loop Power e mA 250 ohms Heart. Heart é o protocolo que eu acabei de comentar agora, né? Ali, ó, 250 ohms Heart. Essas 4 funções são funções que fazem parte do medidor de processos. E as demais que estão aqui ao lado de um multímetro convencional, embora um multímetro bastante simples, limitado, uso mais apropriado para a eletrônica, ok? Assim como aqui nos bornes aqui nós vamos ter que escolher conforme a saída correspondente. Então, vamos lá. Ele tem uma chave comum aqui para ligar. Ele tem um display bem nítido, ok? Vou indicar aqui. Aqui ele está como tensão AC, a escala de tensão DC. Lembrando que as escalas não são muito largas, tá? Em tensão AC ele tem uma escala até 500 volts, em tensão DC uma escala até 50 volts. Aqui em resistência uma escala que vai até 5 kΩ. Ele tem também a escala de diodo e continuidade e a escala de miliamperes até 20 miliamperes, que faz parte aqui também das correntes que ele utiliza. Ok, então o multímetro é relativamente simples. Vamos fazer uns testes só para ver a precisão dele e na sequência a gente já entra com os parâmetros aqui do medidor de processos, ok? Então vamos lá, ponta de prova que acompanham. Aqui para o voltímetro eu vou usar esse borne aqui, logo embaixo, e esse ao lado. Esses dois aqui para o lado são mais para a parte do medidor de processos, ok? Vamos testar então tensão DC no meu padrão de tensão e nós vamos gerar as tensões de 2,5, 5, 7,5 e 10 volts para a gente checar a precisão dele. Vamos lá, vamos começar com 2,5 utilizando as pontas de prova do próprio multímetro. 2,5, bem cravado, tá? Vou botar 5 volts, ok, vou botar 7,5 volts, ok, vou botar 10 volts. Perfeito, está dentro da especificação, medidas bem precisas, ok? Na medida AC, a gente também pode fazer um teste aqui, já comparando com um voltímetro de precisão. Vamos fazer a medida aqui, eu vou conectar os dois e a gente já faz o teste. Ok, estão os dois ligados aqui ao variac, eu vou jogar aqui uns 30 volts, mais ou menos, 32 volts. Ok, 32 volts aqui e lá, lembrando que ele é um 4.000 contagens, salvo engano, então obviamente vai ter uma resolução menor aqui. Vou subir aqui para 50 volts, 60, batendo mais ou menos próximo, pequena diferença. Vamos para 127, que é a tensão aqui da rede. Ok, 127, pequena diferença, bem pequena diferença para o Unity. O fundo de escala 150 volts, dando também uma pequena diferença, parece que devido à flutuação, mas estão medindo bem, ok? Tem uma boa medida também em AC. Vamos medir a resistência dele também. Aqui, a escala de resistência dele é bastante limitada, né? Então, aqui um resistor de 1K. Vamos medir aqui, direto com ele aqui. Resistência 980, 979 ohms. Vou comparar aqui com o Unity ao lado. Vamos ver quanto é que mede aqui no Unity. 980 lá e aqui dando 975, ok? Pequena diferença também, aceitável, embora a escala seja baixa. Bom, aqui é o seguinte, você tem aqui continuidade, né? Continuidade é bastante útil. Ele tem um bip bem agudo e relativamente baixo. Podia ser melhor, mas é relativamente veloz. Se você quiser medir diodo, você tem que pressionar a tecla verde aqui que assume essa função de cima. Aí aqui ele entra na função de diodo, ok? Voltando aqui, ele retorna para a continuidade. Aqui é a escala normal de miliamperes.
E aqui nós vamos fazer alguns testes aqui. Por exemplo, esse primeiro aqui, eu vou trocar os bornes aqui embaixo, porque aqui é a função source, quando ele fornece a corrente e a tensão para testar o loop, no caso de um teste industrial. Então eu vou colocar o meu comum aqui e a minha saída positiva aqui. E nós vamos colocar o meu outro multímetro aqui na função de corrente, para a gente ver a corrente que ele vai gerar. Entenda, ele vai gerar uma corrente fixa e precisa para poder testar os sistemas industriais que vão receber aquela corrente como resultado. Ok? Bom, pessoal, então agora eu interliguei o gerador de processos, aqui o medidor de processos, no voltímetro aqui na escala de miliampere. Está um conectado ao outro, é como se esse aqui fosse o dispositivo que eu vou injetar a corrente lá no meu ambiente industrial. Ele pode gerar até 20 miliamperes. Aqui a gente corre as setinhas aqui para o lado com as setas, essa setinha básica aqui para a gente colocar a corrente com precisão. Então vou botar 1 miliampere. Olha, eu botei 1 miliampere. Vou botar 2, 3, 4 miliamperes, 5, por exemplo, vou botar 5,5 miliamperes aqui, ó. A gente pode ir ajustando assim. Tá lá, 5,5. Okay. Um idinho ali de fundo. Mas eu posso ajustar aqui até, vamos zerar esse daqui, para ir até 20, que é o máximo, né? Tá aqui. E aí vamos subindo aqui. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 miliamperes. Tá lá, gerado 20 miliamperes. Eu estou gerando uma corrente, tá? Esse amperímetro está ligado aqui direto no medidor de processos. Então assim a gente pode verificar e injetar esse sinal. Ok? Ainda aqui nessa situação aqui de source, se eu colocar aqui em Power Loop, ou Loop Power, ele vai gerar uma tensão aqui de 24 volts aproximadamente. E conectado no sistema, ele vai indicar qual a corrente que você tem drenando no sistema, a partir dessa tensão padrão, ok? Então a gente pode checar até aqui, ó. Vou medir a tensão direto das pontas de prova aqui no voltímetro. Então, deve dar 24 e alguma coisa. Vamos ver. Isso, 24,53 volts ele está gerando nessa saída. O medidor está gerando nessa saída essa tensão. Se eu, por exemplo, colocar um resistor aqui simulando lá o ambiente de teste, ele vai mostrar a corrente que passa pelo circuito com essa tensão padrão da comunicação. Então, eu vou botar aqui um resistor de 10K. Um 10K em 24 volts vai dar mais ou menos 2,4 né, miliamperes, tá? Aqui eu vou colocar aqui a ponta de prova direto do voltímetro no resistor. Em vez de medir resistência, ele mediu 2,4 miliamperes. É a corrente que está circulando, como se aqui o resistor fosse o ambiente de teste. E eu deveria medir uma determinada corrente em função daquele valor. E ele tem aqui nessa outra opção aqui mais baixo, miliampere Loop Power com 250 ohms Hart, é um padrão deles que ele coloca em série também um resistor de 250 ohms no circuito. Então, se eu colocar 250 ohms em série com esse 10K, vai ficar 10, 250, então vai reduzir a minha corrente lá, 2,349 miliamperes, porque aí eu introduzi aquele resistor padrão dos processos Hart, que utiliza esse tipo de resistor, tá? Então, essa já é uma função bem específica para ser feita. Uma coisa interessante é que se eu medir aqui o Loop Power aqui e colocar a minha carga, ele vai dar a corrente, mas ele tem uma opção, se você pressionar essa tecla aqui, miliampere ou percentual, ele vai indicar qual percentual da corrente eu estou entregando, da corrente máxima, que seria 20 miliamperes. Então ele está entregando 9,91%. Isso também é um dado importante nas medidas de troubleshooting de processos industriais. O percentual que está sendo entregue da corrente, tá? Olha lá, 2,4 miliamperes ou
que é mais ou menos 10%, né? Seria 9,9%. Ok? Tá ali o símbolo de percentual aqui ao lado, ó. Indicando aqui que é porcentagem. Tá? Eu apertando aqui de novo, ele volta para a medida de corrente normal. Nesses outros dois bornes aqui, ó, de Simulate, a situação muda, porque aqui eu posso inserir uma fonte de tensão que venha do meu sistema e colocar ela em série com o medidor de processos e medir as correntes através dessa fonte. Até 30 volts ele suporta. São nas escalas de Simulate. E você vai usar essa escala aqui, mA Simulate, e vai colocar a fonte de sinal em série com o sistema. Tá? É um outro teste que é possível. Então esses testes todos dessas 4 posições aqui da chave seletora são específicas para os testes de ambiente de processo em ambiente industrial. Ok? Muito útil para quem trabalha com isso. Não diria que seria interessante numa bancada comum de eletrônica, porque dificilmente você vai usar essas funções e o multímetro dele é bem simples. Mas para quem trabalha com processos industriais e não tem nenhum medidor de processo, esse aqui é um entry level, é um medidor de baixíssimo custo comparado com os outros. É claro, a precisão dele também é menor, não tenha dúvida, mas é um bom início para fazer troubleshooting nesses ambientes de comunicação industrial, já que você não tem acesso aos geradores high-end de altíssimo custo, às vezes de milhares de dólares. E esse aqui custa muito menos, né? Não tenha dúvida. Ok, vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. É o Tooltop. A Tooltop está surpreendendo por entregar produtos importantes de mercado com baixo custo, né? Como foi o caso ali daquela câmera térmica de baixíssimo custo. Agora com esse medidor de processo, eles estão inovando aí com instrumentos que você nunca teria na mão provavelmente há alguns anos por conta do custo elevado. Ok? Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Se gostaram desse review do Tooltop ET75 Process Meter, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.